Você vai aprender física, eu garanto. Fera, começando a estudar os movimentos em duas dimensões, o primeiro deles, que é o lançamento horizontal, a gente pode entender como um movimento composto de dois deslocamentos. Um movimento que acontece na horizontal e um movimento que acontece na vertical. Se a gente pudesse fotografar com intervalos iguais de tempo, clique, 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 a gente ia perceber que em intervalos iguais de tempo, esse corpo se desloca espaços iguais para o lado, só que espaços cada vez maiores na vertical, criando uma trajetória parabólica. E isso é resultado da composição de dois movimentos. Na horizontal, um movimento retilíneo e uniforme, de onde a gente pode fazer que o deslocamento na horizontal é dado pelo produto da velocidade horizontal vezes o intervalo de tempo. Já na vertical, como eu tenho o efeito da aceleração da gravidade, o movimento é um movimento acelerado. Com a aceleração constante, ele é uniformemente variado. Como o lançamento é horizontal, inicialmente o movimento do corpo era só na linha horizontal, não havia velocidade vertical. Então eu tenho um movimento vertical de velocidade inicial nula. Eu tenho uma queda livre. E como eu tenho uma queda livre, eu tenho que o deslocamento na vertical é dado por metade da aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo de queda ao quadrado. Eu tenho que a velocidade na vertical em cada momento é o produto da aceleração vezes o intervalo de tempo. E eu ainda posso usar a equação de Torricelli como velocidade ao quadrado na vertical, sendo duas vezes o valor da aceleração da gravidade vezes o deslocamento vertical. A gente, quando tiver um problema de lançamento horizontal, precisa entender que o que é comum a essas equações é o tempo, já que o instante que a gente está considerando tanto corresponde ao instante do movimento na lateralidade como na verticalidade. E aí, para determinar o alcance horizontal, que é essa distância em relação ao ponto de saída até o ponto de chegada no solo, esse alcance é um deslocamento horizontal. Então, o alcance é um deslocamento horizontal. E se é um deslocamento horizontal, é velocidade horizontal vezes o intervalo de tempo, que neste caso é o intervalo de tempo que o corpo demora caindo. Então, eu posso dizer que para calcular o alcance horizontal, basta multiplicar a velocidade horizontal vezes o tempo de queda. E aí o tempo de queda eu posso calcular fazendo velocidade com que ele chega ao solo dividido pela gravidade, embora seja muito menos comum. O que é mais comum é a gente saber quanto é o deslocamento na vertical, que corresponde à altura de queda. E aí esse 2 está dividindo, passa multiplicando, esse g que está multiplicando passa dividindo, como aqui está ao quadrado, eu extraio a raiz. Ou seja, eu posso calcular o tempo de queda extraindo a raiz quadrada de 2 vezes a altura de queda dividido pela aceleração da gravidade. Perceba que de quanto mais alto eu cair, mais tempo eu demoro caindo, mais longe eu tenho o meu alcance. Então, num problema de determinação do alcance horizontal, basta que você faça o cálculo do tempo de queda, dividindo o dobro da altura pela gravidade, extraindo a raiz quadrada, e pegue esse tempo de queda e multiplique pela velocidade horizontal. Uma outra coisa que pode ser pedida num problema de lançamento horizontal é a velocidade com que o corpo toca o solo, que é chamada velocidade de impacto. E aí aqui, muita atenção, porque quando o corpo toca o solo,
ele tem uma velocidade que pode ser enxergada pela composição de uma velocidade horizontal, que é constante desde o início do movimento, e uma velocidade vertical que é instantânea, que acontece no instante que o corpo toca o solo. Então eu posso calcular essa velocidade multiplicando a aceleração da gravidade pelo tempo de queda. Como essas velocidades são perpendiculares, vou usar Pitágoras para calcular o resultado da composição dessas duas velocidades. A velocidade de impacto ao quadrado é igual à velocidade horizontal, que é constante ao quadrado, mais a velocidade vertical ao quadrado. Para determinar a velocidade vertical, eu posso fazer que a velocidade vertical é igual à aceleração da gravidade vezes o intervalo de tempo de queda. Então, as informações na horizontal, quando se trata de alcance, você usa velocidade horizontal e o tempo total de queda. Como o tempo é comum às duas equações, eu posso usar o tempo de queda em função da altura e da gravidade. Para calcular a velocidade de impacto, eu também vou precisar da componente vertical. Então eu uso também gravidade e tempo de queda. Acompanhe exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Dois corpos A e B situados a 10 metros do solo são simultaneamente testados em um experimento. O corpo A é abandonado ao mesmo tempo em que B é lançado horizontalmente com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando-se a resistência do ar, a diferença entre o tempo de queda dos corpos A e B em segundos é... Fera, muita atenção. Quando um corpo é lançado horizontalmente, a sua velocidade vertical inicial é igual a zero. Logo, o tempo de queda independe da velocidade horizontal. Vai depender apenas da aceleração da gravidade e da altura de onde o corpo foi lançado. Por isso que o tempo de queda de um corpo que é solto de uma altura h e um corpo que é arremessado horizontalmente dessa mesma altura h são iguais. E aí, se os tempos são iguais, se os intervalos de tempo são iguais, a diferença entre esses tempos é igual a zero. No caso, a altura h é 10 metros, mas sendo 10, sendo 20, sendo 5, sendo x, qualquer que seja a altura, se um corpo é abandonado do repouso e o outro é lançado horizontalmente, o tempo de queda de cada corpo é o mesmo. E aí, o que é que a gente tem? Que a diferença entre os tempos é zero, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Os 4 blocos representados na figura com suas respectivas massas são abandonados em um plano inclinado que não apresenta atrito e termina voltado para a direção horizontal. Os blocos, ao deixarem a plataforma, descrevem trajetórias parabólicas em queda livre e alcançam o solo, formando da esquerda para a direita a sequência. Ora, fera, veja que questão tranquila. A gente tem os blocos numa rampa. Isso significa que quanto mais alto na rampa, mais tempo o bloco passa acelerando. Concorda com isso? Isso quer dizer então que o que vai demorar menos tempo acelerando é o bloco 3M e o que vai demorar mais tempo acelerando é o bloco M, porque ele é o que está mais alto na rampa. Se eu passo mais tempo acelerando, isso significa que eu vou variar mais a minha velocidade. Como todos os blocos estão aumentando a velocidade durante a queda, quem mais vai aumentar a velocidade é o bloco M. Isso significa que na hora do lançamento, o bloco M é quem tem a maior velocidade horizontal. E quem tem a menor? O que está mais baixo, o 3M. Então, se a gente for colocar na sequência, a gente vai ter a sequência baseada no lançamento. Quem foi lançado com mais velocidade vai cair mais longe. Então, aquele que tem menos velocidade é o que cai mais perto, é o 3M.
Então, o bloco da esquerda você já sabe que é o 3m. E na sequência, quanto mais alto, mais longe. Então, o da esquerda é o 3m, o vizinho dele vai ser o próximo mais alto, que é o 2m. O vizinho deste vai ser o próximo mais alto, que é o 5m. E, por fim, o mais à direita vai ser o mais alto, m. Então, a sequência vai ser 3m, 2m, 5m e m. Simples assim. Alternativa correta, letra C, C de coisa fácil. Fácil quando você percebe qual é a lógica da história. E aqui, quanto mais rápido é lançado, mais longe ele chega. E mais rápido vai ser aquele que está mais alto, porque passa mais tempo escorregando e acelerando. Então, alternativa correta, letra C. Olha aí, fera. Vamos representar aqui a mesa para ficar fácil de entender o que a questão está falando. Tem aqui uma mesa que está afastada do solo 0,8 metros. Então, a altura H aqui vale 0,8 metros. Tem um corpo que eu vou representar aqui por essa bolinha, que sai da mesa e que vai cair aqui percorrendo na horizontal um alcance que eu vou chamar aqui de A. E o valor de A é 1,2 metros. Isso acontece porque ela tem uma velocidade horizontal inicial que eu vou chamar de VH. Lembrando, fera, que essa velocidade horizontal ela é constante ao longo da trajetória quando acontece o lançamento no vácuo. Eu posso muito bem relacionar o alcance com essa velocidade com a equação do movimento retilíneo e uniforme. ΔS é igual a velocidade vezes intervalo de tempo. Essa velocidade é a velocidade de lançamento, que é horizontal, e esse ΔS é o alcance. Então, a gente fica que o alcance é igual a velocidade horizontal vezes o intervalo de tempo que o corpo demora para sair desse ponto e chegar no solo. Esse é o intervalo de tempo que o corpo está em queda, fera. O alcance ele diz quanto é, 1,2. A velocidade horizontal é o que eu quero saber. Mas para achar a velocidade horizontal eu preciso da terceira informação, que é o tempo de queda que eu não sei. Ora, fera, se eu não sei quanto é o tempo de queda, eu não vou poder encontrar quem é a velocidade horizontal. Vou então atrás desse tempo de queda. Como a queda também é a queda vertical, eu posso utilizar uma informação que use a altura. Ora, a altura é o nosso deslocamento vertical, fera. Então, deslocamento no movimento uniformemente variado é velocidade inicial vezes intervalo de tempo mais metade da aceleração vezes intervalo de tempo ao quadrado. Se a gente orienta a trajetória para baixo, dizendo que ele está se deslocando para baixo 0,8, fera, então a aceleração da gravidade vai ser positiva. Como inicialmente a velocidade era totalmente horizontal, essa velocidade vertical inicial é zero. E zero vezes qualquer coisa é igual a zero. Então esse termo aqui desaparece e fico com metade da aceleração da gravidade, que é 5 vezes o intervalo de tempo de queda ao quadrado. O intervalo de tempo de queda vai ser igual a 5, que aqui está multiplicando, vai passar dividindo o 0,8. E como o tempo está ao quadrado, para achar o valor dele, eu tiro a raiz quadrada. Isso aqui dá igual a raiz quadrada de 0,16. O tempo de queda é igual a 0,4 segundos. Ora, se eu agora sei o intervalo de tempo de queda, eu consigo tranquilamente achar a velocidade de lançamento, que é a velocidade horizontal. Basta substituir aqui o tempo de queda e determinar o valor da velocidade horizontal como sendo 1,2 sobre 0,4. Isso, fera, é a mesma coisa que 12 dividido por 4, que dá 3 metros por segundo. Metade da questão está resolvida.
Só que ele quer saber também, fera, a velocidade de impacto com o solo, porque ele pergunta qual a velocidade de impacto, a velocidade no momento que o corpo chega no solo. Ora, fera, na hora que o corpo chega no solo, ele está se deslocando tangencialmente à trajetória, que é um arco de parábola. Então tem aqui o arco de parábola até ele chegar no solo. Então a velocidade instantânea poderia ser representada por essa velocidade aqui, fera. Uma velocidade vetorial, que a gente chama de velocidade de impacto. Essa velocidade, fera, tem duas componentes. Vou destacá-las aqui com a cor vermelha. Uma componente que é a componente velocidade horizontal, que é constante ao longo da trajetória, e uma componente que é a componente da velocidade vertical no momento que o corpo chega ao solo. Vou chamar aqui de V vertical. Essas duas juntas resultam na velocidade de impacto. Então a velocidade de impacto pode ser enxergada como a resultante dessas duas velocidades. Uma delas eu já sei quanto vale, e a outra eu posso encontrar já que eu sei quanto tempo demora o corpo caindo. E quando o movimento é uniformemente variado, a velocidade final em qualquer ponto é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes intervalo de tempo. Como a velocidade inicial na vertical é igual a zero e a aceleração é igual à da gravidade, a velocidade final vertical vai ser igual à gravidade, que é 10, vezes o intervalo de tempo, que é 0,4, você vai ter que a velocidade vertical tem módulo 4 metros por segundo. Não é essa a velocidade que ele quer, fera. Ele quer a velocidade de impacto. Atenção! Para calcular a velocidade de impacto, já que a velocidade horizontal e a velocidade vertical são perpendiculares, basta usar Pitágoras. A velocidade de impacto ao quadrado é igual à velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado. Então você vai ter que a velocidade de impacto é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 16, que é 25, vai ser igual a 5 metros por segundo. Então, a resposta que você está procurando é na ordem a velocidade de lançamento, 3 metros por segundo, e em seguida a velocidade de impacto, 5 metros por segundo, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B, B de boazinha, fera. Tranquila questão, trabalhosa porque tem muitos passos, mas nada de muito difícil para você fazer. Tranquilo, fera? É só lembrar, horizontal com informação horizontal, vertical com informação vertical. Tranquilo de resolver. Alternativa correta, letra B.